meditar de dia e de noite, aqueles que meditam na palavra estão tocando no Senhor nosso Jesus, pois nós lemos que o verbo, ou glória, no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os seus. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus, que era o verbo e se fez carne. Então quando lemos a palavra, nós estamos tocando no nosso Senhor Jesus, vendo o que Ele faz, vendo o que Ele é, pois todas as coisas, ou glória, foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso nós estamos aqui hoje clamando, glorificando, bendizendo, exaltando. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, de tribulação, de angústia, de dor, às vezes a porta fechada, às vezes nós estamos passando por situações na área da saúde, como eu tenho visto a saúde aqui na minha família, na casa da minha irmã, doentes, as crianças, na minha casa também, a minha mãe, a minha irmã, mas nós estamos na casa do Senhor, aleluia, levantando as nossas mãos, muitas vezes cansadas, mas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, não porque nós somos melhores, não, mas porque nós reconhecemos que Ele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, aquele que não perdeu o controle, aquele que está com o controle de tudo nas mãos deles, aquele que no momento assim, no estalar de dedos pode acontecer, pois nós cremos no Deus de já, um Deus que é presente, um Deus que pode fazer uma reviravolta, um Deus que pode transformar as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, pois a fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E se nós estamos esperando no Senhor, segundo a vontade dele, que em nós opera, nós seremos, aleluia, melhores, nós seremos alcançados, nós seremos vivificados, nós seremos transformados, nós vamos ser, aleluia, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos e não aquilo que queremos ser, pois a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã, podendo olhar o rostinho de cada um dos irmãos, porque eu me sinto muito feliz nessa essa comunidade que tem por nome excelência. Traz a nós que nós temos que ser servos excelentes, pessoas que têm que caminhar em espírito e em verdade, pessoas que têm que andar com o Senhor da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é tão bom para nós que Ele tem nos ensinado a maneira ao qual nós temos que andar. Ele vai falar: se desvia da aparência do mal. Olha, veja o exemplo de Jó, que era um homem reto, temente, se desviava da aparência do mal. Quando nós andamos em verdade, conhecendo ao Senhor, por mais que Jó conhecesse ao Senhor só de ouvir falar, a presença de Deus é real, irmãos. Por mais que Jó só conhecesse o Senhor de ouvir falar, ele estava andando conforme Deus queria, mas quando ele mesmo falar: Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu vejo, agora eu sinto com os meus próprios olhos, agora eu consigo contemplar quão maravilhoso é o Senhor. Oh, aleluia! Quando nós andamos segundo o Senhor quer que nós andamos, nós vamos deixar de apenas conhecer Ele, de ouvir falar, mas nós vamos começar a ver na nossa vida o milagre do Senhor acontecer. Nós vamos começar a ver na nossa vida a graça de Deus fluindo. Nós vamos começar a ver na nossa vida os milagres acontecerem, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele faz ainda nos dias de hoje. Há muitos anos atrás, quando a minha filha tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ela teve uma primeira convulsão. Eu estava dando banho nela e ela teve uma convulsão. Eu não entendi nada, fiquei desesperado
desesperado, chamei a mãe dela, ela tremendo no meu colo, ela começou a virar até mesmo assim os olhinhos, eu desesperado, saí correndo com ela molhada, entreguei ela pra mãe, saí na rua porque eu não tinha carro naquela época, cheguei e falei ali pra moça vizinha, leva eu pro hospital, pelo amor de Deus, a minha filha tá tendo uma convulsão, eu não sei o que ela tá tendo, ela tá de um jeito aqui esquisito, saí com ela, fui pro hospital, chegamos lá, ficamos lá mais ou menos umas 6 horas, ela ficou assistida pelos médicos, pois não era febril, porque geralmente quando tá com febre, assim uma febre de 40 graus, assim, se não for socorrido logo, acaba convulsionando, mas a minha filha não tinha febre, estava bem, ela começou a chorar um pouco na hora do banho ali, e nisso teve uma reação, e a reação foi quando ela teve a convulsão, levamos para o hospital, mais uma vez ela teve outra convulsão, e mais uma quando eu não estava em casa, ela teve uma com a mãe dela e uma outra na escola, na creche que ela ficava, porque a gente trabalhava, então naquele momento a minha estrutura ficou abalada, porque a gente vê um filho da gente convulsionando, virando o olho, eu já estava assim desesperado, achando, meu Deus, a minha filha vai morrer, desesperado, mas crendo que o Senhor Jesus Cristo é um Deus de milagre. Naquele momento eu estava abatido, naquele momento eu estava cabisbaixo, fui ali com ele para o hospital, com ela para o hospital, fizemos ali os procedimentos, voltamos para casa. Nas outras vezes também que ela teve, mas fomos depois levar ela no esqueci o nome agora, no neuropediatra, para poder fazer ali os exames para ver o que tinha. Foi constatado que ela tinha epilepsia. Nisso que ela tinha epilepsia, o médico passou para ela tomar Gardenal, e nisso eu já fiquei desesperado, irmãos. Pensa, naquele tempo atrás, pessoa que tomava Gardenal, a gente não entendia. Eu, na minha ignorância, achava que Gardenal era remédio para quem tinha problema de cabeça, louco. Mas daí o médico passou esse remédio, eu já fiquei desesperado, falando, Deus, o que é isso que está acontecendo na minha casa? O Senhor que prometeu os filhos para mim, o Senhor que falou que ia cuidar da minha família, foi o Senhor que falou que ia operar os milagres, foi o Senhor, não foi eu, foi o Senhor que falou. Agora está acontecendo isso dentro do meu lar, por que está acontecendo isso na minha casa, por que está acontecendo isso na minha família? Às vezes a gente fica perguntando, fazendo muitos questionamentos, sem querer ouvir o Senhor falar, pois o Senhor, ele tem tantas coisas para fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Ele é um Deus tão bom, irmãos, que a gente não compreende muitas das vezes o sofrimento, mas o Senhor, ele escolhe o sofrimento para ensinar para a gente. Sofrimento para Deus é para ensinar, não é para poder te ferir, não é para poder te matar, mas sofrimento é escola. Aprenda a passar pelo sofrimento, porque lá na frente você vai ver o milagre do Senhor. Aleluia. Foram tempos de oração, foram momentos de joelho, foram momentos de súplica, pedindo, Senhor, entra com providência, Senhor, entra com a sua ação, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, meu Deus e meu Pai. A escola falava assim, não tem como deixar ela aqui na creche, ela vai acabar tendo convulsão, a gente não sabe o que fazer. A gente falava, mas a gente precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar. E eu falava, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. A mãe delas parou de trabalhar, ficou em casa, e a gente orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, entra com providência. Foram mais ou menos uns 6 meses, Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça, entra com a tua glória. Foram tempos assim ao qual o Senhor derramava a unção dele, a glória dele, a gente sentia a graça dele, a gente sentia o toque dele. O Senhor sempre estava trabalhando, o Senhor sempre estava operando, a gente estava clamando e sentindo a glória, a gente estava clamando e sentindo o poder, a gente estava sofrendo, mas a presença do Senhor em casa era real, a presença do Senhor nos dava ânimo, a presença do Senhor nos dava força, a presença do Senhor nos reanimava, a presença do Senhor não deixava a gente cabisbaixo, pois a gente entendia, é o processo, é o sofrimento, para que nós venhamos a estar mais próximos do Senhor, é o sofrimento garantindo que a gente tem um Deus que estende a mão em todos os momentos, no momento de súplica, momento de dor, momento de angústia, mas Ele estende a mão, e Ele estende a mão aqui hoje, nesse momento. A mão dele está sobre nós, a mão dele está sobre nós, a mão dele está sobre nós, a mão dele está sobre nós. Glória a Deus. Meu pai me convidou para um culto que se chamava Segunda de Primeira, que tinha na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Era com o pastor Marcos Tasca, ele que fazia esse trabalho.
E nós fomos ali, eu fui convidado pelo meu pai a estar ali, eu fui. Chegando lá, nós estávamos ali no culto. Na hora que eu cheguei, eu estava com a minha filha no meu colo e eu senti na graça do Senhor Jesus, eu senti na glória de Deus. Por um breve instante de tempo, eu escuto assim ao meu ouvido a voz poderosa de Deus falando: eu estou curando ela hoje. A voz do Altíssimo ecoou no meu ouvido, falando assim: eu estou curando ela hoje. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é maravilhoso. Eu pude contemplar e ouvir a voz do Senhor falando: eu curo ela hoje. Naquele instante, eu fiquei pensando assim: é coisa da minha cabeça. Eu que estou querendo que ela seja curada, é claro, é minha filha, então é coisa da minha cabeça. Passou mais um instante, passou mais um período, e eu escuto aquela voz ecoando de novo no meu ouvido, dizendo: eu estou curando ela hoje, eu estou curando ela hoje. E eu fiquei mais uma vez assim,